Fala, Jandirense! Ué, que estranho! Tá o Daniel apresentando esse programa? Pois é, gente, edição especial, né? Dr. Paulinho cedeu o espaço aqui pra gente. Quero agradecer o doutor, eu chamo de Paulinho, né? Mas é Dr. Paulo Oliveira, tá? Pelo espaço, né? Estamos aqui hoje com um convidado especial. Quero dizer para vocês que esse formato especial aqui de uma entrevista única com o nosso pré-candidato a deputado federal, né? Eu também sou pré-candidato a deputado estadual, professor da rede estadual aqui de São Paulo. Estamos aqui para debater a região de Jandira e toda a região oeste, né? Que é isso que a gente quer avançar para o futuro da nossa região. Então, quero passar aqui a bola para o nosso querido Juliano Medeiros, que vai falar um pouco para vocês, contar um pouco quem é ele, né? Falar de onde que vem a militância dele, que é antiga já, do PSOL, né? Desde o começo do PSOL, foi presidente do PSOL, cientista político, né, Juliano? Então, passa a bola aí para o Juliano se apresentar um pouco para vocês aí de Jandira. Obrigado, Daniel. Primeiro, prazer estar com você aqui no Fala Jandirense. Agradecer também ao Dr. Paulo por ter cedido esse espaço, essa oportunidade da gente conversar, da gente compartilhar um pouquinho das nossas ideias e das nossas expectativas com o que vai acontecer no Brasil esse ano. Temos mais uma eleição no mês de outubro, uma eleição importante e uma eleição que vai renovar a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, 2 vagas para o Senado em cada estado da federação, eleição para governador, eleição para presidente, ou seja, agora que acabou a Copa do Mundo, está acabando a Copa do Mundo, todas as atenções se voltam para o futuro do Brasil, para a eleição, para a política brasileira, né? Como você mencionou, eu sou historiador, sou cientista político, sou professor da Fundação Escola de Sociologia e Política lá de São Paulo. Fui presidente nacional do PSOL por 6 anos, entre 2018 e 2023, um período muito turbulento da política brasileira, né? Teve perseguição da Lava Jato ao presidente Lula, teve eleição do Bolsonaro, teve assassinato da Marielle Franco, teve pandemia. Então, um período muito intenso da política brasileira que eu vivi com muita força, né? Esses cabelos brancos que surgiram aqui não existiam antes dessa experiência. Eu assumi a presidência do PSOL com 34 anos, eu era o presidente do partido mais jovem do Brasil, né? E foram 6 anos intensos, né? Terminei com 40 anos essa experiência, essa jornada à frente da presidência do PSOL, e agora como pré-candidato a deputado federal para reforçar as nossas ideias, as ideias progressistas, as ideias democráticas na Câmara dos Deputados. Tenho certeza que o nosso papo aqui hoje vai ajudar a população de Jandira a conhecer um pouquinho mais o que é o nosso campo político, o que o PSOL, o que a esquerda pensa para o Brasil. Sensacional. E é isso, gente. Então, como ele disse aqui, né, ele é historiador, doutor em ciência política, presidente atual da Federação PSOL Rede, né, que vai disputar aí o Senado, né, com a Marina Silva. Exato. Nós temos também a disputa federais aí, todas as disputas que o PSOL vai concorrer agora nesse ano, né? Também agora ele é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo, né? E o Juliano é alguém que conhece a fundo a engrenagem política, tá? Entende a realidade dos trabalhadores, está na linha de frente pela luta da classe, né? Então ele conhece bem a engrenagem, como que funciona a política por dentro, né? Esteve aí na presidência do PSOL, né? Então eu quero fazer algumas perguntas para ele aqui. Primeira é a seguinte: Juliano, você começou no movimento estudantil. Isso. E hoje é doutor em ciência política, certo? Exato. Como a sua visão de historiador te ajuda a decifrar a crise política que o Estado de São Paulo vive hoje? Puxa, boa pergunta essa, Daniel. Boa pergunta, porque tem muitas formas de agir na política, né? Você também é um professor, também é um ativista da juventude, da educação, né? Da defesa dos direitos sociais. A gente pode começar na política num partido, pode começar num movimento social, pode começar em algum tipo de ativismo comunitário. E eu acho que o fato de eu ter começado a minha trajetória política na luta do movimento estudantil e da educação, desde cedo me ensinou que a disputa que a gente faz nos partidos políticos, no nosso campo, não tem a ver só com melhorar os serviços públicos, melhorar o acesso da população a direitos sociais. Tem a ver com a gente reorientar a função do Estado brasileiro. Todos nós pagamos impostos, todos nós fazemos parte de uma sociedade que tem o Estado como mediador das relações econômicas, políticas, sociais. E o movimento estudantil me mostrou que eu tinha um alvo muito certo, que para melhorar a educação eu tinha que reivindicar do governo, ou dos governos, municipal, estadual, federal,
financiamento, eu tinha que cobrar do governo melhores salários para os professores, eu tinha que cobrar do governo melhores condições de ensino, melhores instalações nas escolas, eu tinha que cobrar do governo uma estrutura pedagógica que pudesse formar uma sociedade crítica, uma sociedade autônoma do ponto de vista intelectual, e não só um monte de apertador de parafuso, né? Então, ter começado no movimento estudantil me ajudou muito a entender como funciona a sociedade, como funciona a política e quais são os alvos que cidadãos de bem, que gente que quer o bem para a sociedade como nós, tem que ter, né? E traduzindo isso para São Paulo, nós estamos vivendo uma situação, Daniel, que você conhece muito bem, primeiro, de desmonte dos serviços públicos, né? Só do início do governo Tarcísio para cá foram 450 salas de aula fechadas, né? Um investimento pesado na plataformização, ou seja, transferir o estudante do ambiente da sala de aula, da troca com os colegas, da interação intelectual com o professor para uma plataforma, para um aplicativo, para uma tela, né? Depois, o desmonte da categoria dos professores, a gente tem visto aqui em São Paulo uma substituição do professor de carreira, do professor concursado, que se vê no magistério durante 20, 30 anos, constrói a sua perspectiva de vida no magistério, dá a vida pelo magistério, sai esse professor e entra o professor categoria O, que é o professor temporário, precário, que pode ser demitido a qualquer momento, que não pode fazer greve, que tem que obedecer o governador. Então, esses ataques que a gente está vendo na educação em São Paulo refletem muito qual é o projeto do governador Tarcísio de Freitas, que é um projeto de privatização dos serviços. O caso da Sabesp é o mais emblemático de todos, né? As consequências estão aí para quem quiser ver. O desmonte da educação, um Estado mais violento, porque como os serviços públicos não funcionam, as pessoas vão ficar mais críticas, as pessoas vão ficar mais indignadas, e aí você precisa de polícia para reprimir, então uma polícia mais violenta, né? E, ao mesmo tempo, um processo de retirada do Estado de setores que são fundamentais, como a proteção ambiental, como a fiscalização das rodovias, né? Agora até pedágio eletrônico o governador está instalando, está permitindo a instalação, né? O famoso free flow, para poder aumentar a margem de lucro das empresas privadas, né? Nós vimos isso na Sabesp também, né? Aquela entrevista patética que ele deu quando houve o acidente no Jaguaré, que morreram 2 pessoas, 15 casas comprometidas, uma tragédia no bairro. Ele deu a primeira entrevista defendendo a Sabesp, não os moradores, né? Uma coisa sem pé nem cabeça. Então, o que nós estamos vivendo aí é um cenário que, de alguma forma, justifica essa trajetória que eu tive de mais de 25 anos, né, lutando, cobrando do Estado brasileiro, cobrando dos governos estaduais, cobrando das prefeituras que cumpram a sua função, que é redistribuir o recurso que vem na forma de impostos através de serviços públicos de qualidade, de profissionais, servidores públicos bem remunerados, né, de uma sociedade que seja atendida pelos serviços públicos. E aproveitando esse gancho que você deu aqui, Juliano, com relação à Sabesp, né? Eu sei que você vai tocar um movimento aí pela reestatização da Sabesp. Inclusive, é um movimento que ocorreu em outros lugares do mundo, né? Onde privatizaram e depois voltaram atrás, né, para reestatizar. E aí eu queria trazer para a nossa região aqui em Jandira, na região do Fátima, do Gabriela, né, um tempo atrás, no ano passado, eles ficaram 3, 4 dias sem água, que é ali 2 ruas para cima da minha casa. Foi uma tristeza, cara. Por quê? Porque o abastecimento da Sabesp não estava chegando até eles. A caixa d'água estava com um problema, né? Lá tem uma caixa d'água que é uma região alta, né? E a água não estava chegando nessa caixa d'água para distribuir para os moradores. Então, eles ficavam 3, 4 dias. Quem não tinha uma caixa d'água potente em casa, ficava sem água. Então, tinha que recorrer ao amigo, ao vizinho, ao familiar, para poder tomar um banho, para poder fazer uma comida, né? Isso é inadmissível, né? Para a população, você não ter água. A água é um direito básico, né? A água estava aí antes de nós. Né? A água de todos nós, ela não pertence a uma empresa. Então, acho que é muito importante esse movimento da reestatização da Sabesp, e aí queria ouvir mais de como que vai funcionar esse movimento, né, para que a gente possa aderir e fazer essa reestatização que é tão importante para os moradores de Jandira, de Itapevi e de todo São Paulo. Muito bom, Daniel. Ao invés da empresa funcionar para atender o bem-estar da população, as necessidades fundamentais de um trabalhador que chega cansado do trabalho, quer tomar um banho, de uma mãe que precisa dar o banho no seu filho para ir para a escola no dia seguinte, fazer comida, regar as plantas, lavar roupa, ao invés disso, agora a Sabesp não é mais uma empresa que tem como obrigação servir ao cidadão, mas tem como obrigação remunerar os seus acionistas. Isso já acontecia quando a Sabesp era pública. Ela já vinha num processo sendo orientada para garantir o lucro dos acionistas. Mas depois da privatização, isso piorou muito, Daniel.
Por quê? Porque nem aquele investimento mínimo que a Sabesp pública fazia para que a empresa não colapsasse. Estou falando de investimentos nas estações de tratamento de esgoto, estou falando de investimento para ir recuperando uma rede que vai envelhecendo com o tempo, que precisa ser substituído, um cano, uma ligação, etc., evitar desperdício. Agora, a empresa tem como não só objetivo dar lucro para os acionistas, como ampliar cada vez mais esse lucro. A ação da Sabesp custava R$ 67 no dia da privatização. Hoje custa mais de R$ 120. A Sabesp virou uma plataforma de valorização da especulação financeira. Tem mais gente recebendo água em São Paulo? Não. Tem gente pagando menos conta de água, como o Tarcísio prometeu? Não. Tem melhor tratamento da água e do esgoto em São Paulo? Não, pelo contrário, tem mais crimes ambientais sendo denunciados contra a Sabesp. Tem até calote, a Sabesp até está dando calote em fornecedor e empresa que trabalha para a Sabesp. E agora entramos num ciclo trágico de acidente atrás de acidente. Né? Um dia é um cano de gás que a Sabesp fura, outro dia é uma cratera que abriu em Osasco, agora dias atrás, outro dia a explosão de outra tubulação de gás lá no Jaguaré. Né? Então, o que nós estamos vendo é um desastre completo. Como você mencionou, mais de 250 empresas de água e saneamento foram privatizadas nos últimos anos e foram reestatizadas. Por que foram reestatizadas, Daniel? É porque o negócio não se sustenta. Sabe o que acontece? Vende a companhia de água, né? Você chupa todo o lucro que a companhia pode em 3, 4 anos através do aumento de tarifas, as contas estão explodindo. Eu, nas minhas redes sociais, tem gente que pagava 20, 30, 50 reais de tarifa que agora está pagando 6 mil, 10 mil. Tem uma senhora em Guarulhos, eu convido quem estiver nos assistindo para depois ir lá no Juliano Pessoal e conferir isso. Uma senhora em Guarulhos que recebeu uma conta de 13 mil reais. Uma senhora que vive numa comunidade, numa favela de Guarulhos, Daniel. Então, é isso que está acontecendo. Valoriza o lucro dos acionistas, depois o negócio se torna inviável, porque não tem como ganhar muito dinheiro prestando um bom serviço de distribuição de água, porque é um serviço caro, porque exige manutenção constante, e aí você devolve para o Estado. Devolve um bagaço, uma laranja chupada, né? Devolve o bagaço para o Estado ter que recompor. E o que acontece? Como é uma empresa de capital aberto, para o Estado recuperar a Sabesp, o controle público sobre a Sabesp, o Estado tem que recomprar a Sabesp. Tem que recomprar a Sabesp. E é um baita negócio. Os acionistas já ganharam um monte de dinheiro durante 3, 4 anos, com as ações lá em cima. Quando as ações começam a despencar, vem o Estado e compra e ressarce o investimento dos acionistas. É um negócio da China. E é por isso que em vários países, mais de 250 companhias de água, entre empresas municipais, nacionais, regionais, foram reincorporadas pelo Estado para poder garantir o serviço de abastecimento de um bem essencial que é a água. É por isso que a gente está lançando essa campanha reestatizasabesp.com.br para a gente fazer um grande movimento que envolva a sociedade civil, movimentos sociais, o cidadão comum que queira assinar nessa campanha e ajudar a gente a levar essa indignação também para os espaços que a gente possa, seja os espaços da política, seja os espaços do judiciário, né? Ações judiciais contra cobranças abusivas da Sabesp, para essa empresa voltar a servir o povo de São Paulo. É isso aí, pessoal. Então, vocês têm a tarefa aí, né, de nos ajudar assinando aí o abaixo-assinado, para a gente possa reestatizar a água e melhorar o serviço, né? Mudando aqui um pouco de assunto, nós temos aqui uma outra pergunta, né? No seu livro, né, que você... Cadê o livro? Acabou de me dar aqui, ó. Aí, ó. Mostra aí. Esse livro aqui, ó. No seu livro, A Nova Esquerda na América Latina, né, você estuda o quê? Os partidos, movimentos contra o neoliberalismo, não é isso? Como essas ideias podem virar soluções práticas para o trabalhador da periferia, né? E para que as pessoas possam sentir no bolso a diferença, né? Desse neoliberalismo, que ele ataca o nosso bolso, né? A gente pensa que eles vendem a ideia de que é melhor para o trabalhador, mas na verdade é muito pior, né? Então eu queria ouvir de você aí um pouco sobre o livro, um spoilerzinho, um pouquinho, claro, né? Para a galera ver. São 2 livros, você mencionou A Nova Esquerda da América Latina, que é um livro de 2022, onde eu faço um diagnóstico dos conflitos sociais que estão presentes na América Latina, né? A partir desse projeto que foi implementado aqui desde o começo dos anos 90, né? Que a gente chama de neoliberalismo. E nesse livrinho aqui, algumas soluções para enfrentar isso, né? Ideias para renovar as esquerdas, algumas soluções que a gente está propondo para enfrentar o que está acontecendo. Daniel, a gente viveu nos anos 90 e nas primeiras 2 décadas desse século, ou pelo menos na primeira, com certeza, uma experiência que é o que a gente chama de neoliberalismo, né? Um novo liberalismo, que tinha uma promessa sedutora.
O Estado não funciona direito, a saúde é precária, a educação é mal financiada, as estradas estão esburacadas, a segurança pública não consegue reprimir o crime. O que nós vamos fazer? Vamos abrir mais espaço para o setor privado. Vamos tirar o Estado e vamos abrir mais espaço para que tenha exploração privada da saúde, da educação, da segurança, e isso vai tornar nossas sociedades mais prósperas. As pessoas vão ter mais oportunidade de emprego, porque vão ter investimentos privados chegando, e esses lugares onde o Estado não funciona vão começar a funcionar. Né? O que aconteceu? Né? Já, pelo menos na última década, está mais do que claro que o neoliberalismo não cumpriu a sua promessa. Né? Nós temos sociedades mais desiguais, mais violentas, mais fragmentadas, com serviços públicos mais precários, apesar de esforços, como do governo Lula, por exemplo, de ampliar o financiamento da saúde, da educação, ter programas como Minha Casa Minha Vida, programas que são importantes para atenuar um pouco os impactos do neoliberalismo. Né? Mas a implementação desse projeto foi muito danoso para as nossas sociedades. E aí eu estou falando do Brasil, mas estou falando da América Latina como um todo. Toda vez que você compra essa ideia de que não tem que ter governo, de que o mercado resolve, o que o mercado quer? Lucro, e lucro rápido, lucro fácil, lucro sem risco. É isso que o mercado quer. Então, o que a gente viveu nesses primeiros 20 anos de neoliberalismo, anos 90, começo da primeira década dos anos 2000, foi o neoliberalismo voando quase que solto, como um modelo global, né? O tal do consenso de Washington, né? Um grande consenso que se formou lá nos Estados Unidos de que era assim que tinha que se governar. Quem governa de outro jeito está errado, quem governa de outro jeito é gastador, é irresponsável, é populista e por aí vai. Acontece que esse modelo entrou em crise em 2008, aquela baita crise do sistema financeiro, a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, a crise do mercado subprime, depois virou uma crise bancária na Europa, depois virou uma crise da dívida pública dos países do sul da Europa. Foi uma crise mundial do capitalismo e do neoliberalismo que ficou claro que não está funcionando. Desde então se abriu um momento de disputa. O que coloca no lugar, então? Tá bom, esse modelo não funciona. O que nós vamos colocar no lugar? A extrema-direita, Bolsonaro, a turma diz o seguinte: nós temos que colocar um Estado pouco presente, mas muito autoritário, muito forte, que controle a vida das pessoas e que dite a forma como cada um tem que viver e o mercado vai resolver. Ou seja, em parte, mantém as promessas do neoliberalismo, mas para corrigir as disfunções do sistema, eu ofereço força, repressão e violência. Aí você tem os velhos neoliberais europeus que estão dizendo o seguinte: não, vamos voltar, se a gente tentar fazer de novo, do começo vai dar certo, né? E o que a gente está dizendo? O que a esquerda, os democratas, os progressistas estão dizendo? Não, tem que fazer outra coisa, tem que mudar o modelo. Nós temos que ter um modelo, não de um Estado forte, gigante, mas de um Estado eficiente, provedor de serviços públicos, bem financiado, com controle social, controle público sobre o gasto público, para que não se gaste com o que não se deve. E eu acho que essa agenda que está em disputa agora, se a gente conseguisse, no lugar do neoliberalismo, ter um modelo político e econômico, onde a sociedade fosse escutada, onde os serviços públicos fossem a prioridade e não o lucro de empresários do setor privado, onde a geração de emprego fosse orientada a partir de uma estratégia de médio e longo prazo, como a China está fazendo, por exemplo, para tirar as pessoas da miséria, da pobreza. A China tirou, cara, 800 milhões de pessoas da pobreza, Daniel. 800 milhões de pessoas. São 4 Brasis nos últimos 60 anos. É muita coisa, né? Bom, mas fez isso por quê? Fez isso porque lá na China não tem eleição. Então você pode fazer um planejamento de 40 anos que ninguém vai encher o saco, não vai... Gente, não dá para dizer que o problema é a democracia. Então, se tiver democracia, não tem desenvolvimento, é isso? Mas os países do norte da Europa, que se desenvolveram mesmo com democracia liberal. Então, o que nós temos que encontrar aqui, no nosso diálogo com a sociedade, é um projeto de sociedade, é isso que eu advogo, essas ideias para renovar as esquerdas, que a gente apresente para a sociedade um projeto renovado, que dialogue com as necessidades mais urgentes do nosso povo: salário, moradia, serviços públicos de qualidade, segurança, mas a partir de uma ótica que seja a ótica da solidariedade, da ajuda ao próximo, do acolhimento a quem mais precisa, e não dessa luta maluca do último contra o penúltimo, que virou neoliberalismo. É isso, né? A luta do último contra o penúltimo. E quem está lá na frente está nadando de braçada. O Elon Musk, o Jeff Bezos, né? Então é um pouco o que a gente está pensando, assim, editado pela Contracorrente, editora aqui de Avaré, interior de São Paulo. Já esgotou a primeira edição. Olha só. Já em 15 dias, então já tem aí uma nova edição sendo preparada para pensar as ideias para renovar as esquerdas. Nada como um livrinho de poucas páginas e com um título um pouco sensacionalista, vende bem. Verdade. Muito bom. E essa é uma continuação do outro, né? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim, que apresenta uma solução, né? Uhum. E aí você falou da repressão policial,
né? E aí eu vou aproveitar, puxar um gancho aqui para Jandira, né? Para uma coisa que tem acontecido aqui na cidade, sabe, Juliano? Nós temos um bairro aqui na divisa com Itapevi que se chama Vila da Amizade. Olha que nome bonito, né? Vila da Amizade, onde todos são amigos, né? E lá acontece um baile funk, né? Que ultrapassa a noite, né? E incomoda a vizinhança, né? A gente sabe disso, incomoda a vizinhança mesmo. Porém, não é uma pessoa de fora que vai vir aqui reprimir com a polícia essa juventude, né? E as pessoas que moram no bairro, que vai resolver o problema, né? Tanto né, que aí eu quero passar um takezinho, né? Eu pedi para a produção passar um takezinho do vídeo, mostrando a repressão e mostrando também quem é a figura que vem fazer a repressão aqui, qual o histórico dele, o tipo de fala que ele tem. Se puder pôr aí. Não sei, vô. Como é que você não sabe, Joe? Você acha que tem lock aqui, moleque? Claro, marmita de bandido. É isso. Pega. Nós vamos exterminar todo mundo que tiver ligado ao crime dentro da favela. Foda-se. O cara que, por exemplo, pegou o filho sendo abusado, filho que foi assassinado. Acho que esse cara tinha que ter o direito de se vingar, cara, e sair impune. Um homem sem masculinidade, sem virilidade, ele é uma ameba, um parasita da sociedade. Ele não produz, não defende, não protege. Uma nação que não tem homens fortes, uma nação fraca. É uma sociedade fadada ao fracasso. Eu tiraria todo o direito de bandido. Todo e qualquer direito. Foi preso em flagrante. Você não vai ter direito à alimentação, você não vai ter direito a atendimento médico, você não vai ter direito a ala separada por conta de violência. Visita íntima, se lasque, se relaciona com seu parceiro de cela aí. Tem que criar uma política aqui no Brasil de letalidade com o bandido. Tem ficha criminal, tem passagem, já tá sujeito a tomar bala da polícia. Porque custa muito menos um caixão e enterro do bandido do que ficar mantendo um filho da puta desse preso 10 anos. Então, gente, ó, esse aí é o Vitor Ruiz, né, influenciador digital, que veio aqui em Jandira, né, fazer uma operação policial conjunta com a prefeitura, que é mais absurdo ainda, né, para dizer que estava resolvendo o problema do baile funk lá. E aí chamou moradora, pedagoga, conheço ela, pedagoga, chamou ela de marmita de bandido, né? Então, assim, é uma coisa assim, absurda que está acontecendo na nossa região, né? A repressão policial como se fosse uma política pública, né? E eu quero dizer para eles que, para a gente resolver esse problema do som alto, né, da boa vizinhança e tudo mais, o que a gente precisa, né? Vou dar a letra para eles aqui. O que a gente precisa? Então, a gente precisa de uma cultura tratada com respeito, a cultura periférica, hip hop, o próprio funk, né? Ter espaços para a juventude fomentar essa cultura, para a juventude trabalhar essa cultura, né? A gente não tem em Jandira esse espaço. O CRJ, que foi fechado pela prefeitura, que era um espaço de convivência da juventude, também é um espaço importante para que a gente possa conscientizar a juventude com relação ao bairro, né? Com relação aos barulhos que atrapalham mesmo, mas que eles têm um espaço para poder fazer o baile funk, o hip hop, a dança de rua, o teatro de rua, tudo isso. Jandira é muito rico na cultura. Inclusive, foi uma cidade referência em cultura na nossa região no passado. E hoje nós estamos perdendo isso. E, perdendo isso, a nossa juventude, que não viu aquilo que aconteceu lá atrás, vê que a cidade não tem nada de cultura, de educação, né? E recorre a outros meios, infelizmente, né? A droga captura, o PCC captura eles. Então, a gente tem um problema que é de quem? Do Estado. O Estado não está fornecendo para essa juventude uma perspectiva de futuro. E se a prefeitura e o Estado não fornecem para eles, outros vêm fornecer. Então, eu queria fazer um apelo, né, para que a nossa prefeitura reabra o CRJ, né, trabalhe com essa juventude o hip hop, o funk, ofereça espaços para que eles possam dialogar com a comunidade, né, para que a gente possa ter um trabalho sério na região, né? E aí esse Vitor Ruiz aí, que foi expulso da GCM de Itapevi, tá? Porque ele tem esse tipo de fala e está lá para São Paulo agora, ataca movimento social e tudo mais, né? Então a gente precisa, na verdade, mostrar quem é quem que faz o trabalho sério e quem é que está aqui para fazer marketing em cima da população que já é precarizada na nossa cidade. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão da cultura com a juventude, como é importante a gente fomentar a cultura com a juventude, para que a gente possa ter um ambiente agradável e a juventude tenha perspectiva de futuro, né? Daniel, primeiro, dizer que eu não conhecia esse sujeito, tá? Mas, assim, é um idiota. É um idiota, alguém que faz politicagem em cima da violência, em cima da intolerância, que dá uma de justiceiro, de super-herói. É o tipo de cara que, na hora do vamos ver, na hora que a coisa realmente aperta, que ele tem que responder pelos seus crimes, vai pra frente de um vídeo, pedir desculpa, dizer que não é bem assim, que não quis... Tá cheio de machão assim, Daniel. Tá cheio de machão assim na extrema-direita,
que bate no peito, fala que vai fazer, que vai acontecer e que depois fala pianinho na frente de um juiz, na frente de uma juíza, quando tem que responder por esse tipo de comportamento criminoso. Sim, criminoso. Sabe quanto tempo faz que essa é a lei no Brasil? Sabe quantos anos faz que o Brasil coíbe a violência só com repressão? 526 anos. Desde que esse país é país, desde que chegaram os portugueses aqui e trouxeram com eles as balas, as armas, a violência, a repressão, a intolerância, o ódio, o preconceito contra os povos originários que viviam aqui, faz 526 anos que essa fórmula que esse imbecil está defendendo é a fórmula que se usa no Brasil. Né? Saiu da linha, pau. Saiu da linha, bala. Saiu da linha, cadeia. Saiu da linha, morte. Sabe o que isso resolveu na violência do nosso país? Nada. É a fórmula mais fracassada. Aliás, é a fórmula dos fracassados. Porque é um fracassado como esse que precisa recorrer à violência, falar de virilidade, de masculinidade, para tentar se afirmar na sociedade. Todo mundo sabe que a melhor fórmula para combater a violência é combater a desigualdade, Daniel. Porque se o jovem tiver oportunidade, tiver emprego, tiver cultura, tiver educação, tiver perspectiva de vida, a chance dele ir para o crime despenca. Despenca. Os países menos violentos são os países menos desiguais. Ponto. Ponto. Aqueles países que a gente olha no Ocidente como grandes exemplos, né? A Noruega, a Dinamarca, a Alemanha, que são os países menos violentos do planeta, são pouco violentos não é porque são muito repressivos, não. São pouco violentos porque tem saúde, tem emprego, tem educação, tem cultura, tem oportunidade. Por que o cara vai para o crime? Ah, mas tem crime, Juliano, porque tem lá o caso do sujeito que matou a parceira, porque tem lá o caso do sujeito que roubou o carro. Existe algum nível de violência, mas isso não aprisiona as sociedades como aprisiona aqui no Brasil. E nós vivemos o terror, cara. É roubo de celular todo dia, é roubo de carro todo dia, é violência, esse tipo de fala absurda, misógina, influenciando muitos homens frouxos, covardes, que batem nas suas companheiras, nas suas namoradas, esposas, mães, filhas, esse tipo de discurso que está alimentando. Então, eu acho que eu fico meio revoltado com esse tipo de cara, porque está cheio desse tipo na Câmara dos Deputados, está cheio desse tipo na Assembleia Legislativa, toda hora propondo aumentar a pena. Sabe quanto tempo que nós estamos aumentando pena no Brasil? Desde a Constituinte de 88. Só aumenta a pena, aumenta a pena, aumenta a pena. Aumentou a segurança da sociedade? Diminuiu a violência? Não, né? Mas eles não estão nem aí para isso, cara. O que eles querem é fazer esse papo furado nas redes sociais para ganhar like e seguir se elegendo. Esse discurso fácil, né, que eles querem trabalhar aí com a galera, né? É uma tristeza, né? Então, eu quero falar aqui da nossa região, né? A cultura aqui, que é tratada como acessório, né? É uma festa, né? A cultura não é festa. A cultura é pensamento. A cultura é desenvolvimento, né? É um direito constitucional, a cultura. E como a política pode passar a enxergar o funk, o hip hop, o teatro de rua, né, os geradores de renda para se desenvolver na cultura, como que a gente deve enxergar essas pessoas, né? Muito boa essa pergunta, Daniel. Sabe por quê? Porque hoje a gente olha para a Assembleia Legislativa, você pré-candidato a deputado estadual, e você olha e diz assim, tirando a Alessi Brandão, que é um dos grandes nomes da arte popular, da cultura popular desse país, que é deputada, quem mais que você tem para falar em defesa da cultura, para defender uma agenda de financiamento adequado dos grupos culturais, de promoção da cultura periférica e popular no estado de São Paulo? Você não tem. Se você estiver lá, nós vamos ter com certeza. E você olha para Brasília, e eu estava conversando outro dia com um líder de um grupo de teatro que me dizia assim, Juliano, às vezes eu preciso discutir alguma legislação para melhorar as condições de trabalho da turma do teatro, e eu vou para Brasília e tenho que bater no gabinete de uma deputada do Rio de Janeiro. Porque não tem um deputado de São Paulo, a deputada de São Paulo identificado com essa agenda. Então, o que eu tenho dito é que chegou a hora de ter o deputado da cultura de São Paulo na Câmara dos Deputados, o deputado da cultura de São Paulo na Assembleia Legislativa. Porque cultura gera emprego, cultura gera oportunidade, cultura gera desenvolvimento econômico, cultura combate a violência, cultura de violência, como o que a gente viu aqui agora há pouco, né? Esse sujeito aqui disseminando ódio, preconceito, intolerância. Cultura é desenvolvimento econômico, cultura
é uma sociedade mais tolerante e menos preconceituosa, porque através da cultura também se manifestam as muitas formas de viver e de estar no mundo, né? Sim. A música, o teatro, as artes plásticas, o cinema. Através dessas artes a gente pode diminuir os preconceitos, diminuir o ódio, diminuir a intolerância. Então, cara, eu acho que a cultura... E nós estamos vivendo, Daniel, já há um bom tempo, uma divisão no Brasil entre aqueles que valorizam a cultura e um povo que odeia a cultura. Os caras fecharam o Ministério da Cultura, Daniel. Fecharam o Ministério da Cultura do Brasil, nos países mais importantes do ponto de vista da produção cultural do planeta Terra. Todo ano o Brasil ganha Oscar, ganha Grammy, ganha Emmy, premiado no Festival de Cannes. O Brasil ganha prêmio no mundo inteiro todos os anos com a nossa produção cultural. Os caras vão lá e fecharam o Ministério da Cultura. Criticavam a Lei Rouanet, que nem tem dinheiro público na Lei Rouanet, dinheiro privado. Essa era uma loucura. Agora, pegar a emenda parlamentar para financiar o filme do Bolsonaro, tudo bem, né? Aí tranquilo. Então, eu acredito que aqui nós temos uma grande oportunidade, né? Primeiro, porque a batalha que nós estamos travando contra esses caras também é uma batalha de ideias, é uma batalha cultural, é uma batalha de como a gente olha para a sociedade. A cultura é um instrumento de formação de consciência crítica, assim como a educação. Sim. É um instrumento de valorização da tolerância, do diálogo, do respeito ao próximo. Então, eu acho que a esquerda tinha que deixar de ter essa relação mais instrumental que tem com a cultura. Sabe como é que é? Chega na eleição, ô fulano, você grava um jingle para a minha campanha? Ô meu amigo, você faz aqui uma arte visual para a minha campanha? Ô meu irmão, você pode cantar no meu showmício, no meu comício? Parar de ter essa relação de 4 em 4 anos. E ter uma relação permanente com a galera que produz arte, que produz cultura. Respeitar essa gente como gente que está prestando um serviço para a sociedade, garantir políticas públicas, lutar para que essa turma tenha financiamento. Eu vou te dar um exemplo para terminar. Na França, se um diretor de teatro, um músico, ficou em turnê 6 meses, né, um músico fez um show lá, ficou 6 meses se apresentando. Acabou aquela turnê. Agora ele precisa parar, voltar, escrever as novas músicas, gravar o próximo disco, para daqui 1 ano voltar para estar em turnê. O pessoal do teatro é a mesma coisa. O cara fez uma apresentação, uma peça, terminou 6 meses. Esses 6 meses que ele fica produzindo, preparando, o Estado paga. Uma espécie de auxílio intermitente. Sabe por quê? Para que ele não tenha que, nesse período que para, ir fazer Uber. Não tenha que, nesse período que ele para, abandonar seu talento, abandonar seus sonhos, deixar de ser artista porque precisa pagar as contas do mês. Então, esse é o tipo de coisa que lá na França o Estado reconhece o serviço público que os artistas prestam para a sociedade. Uma sociedade sem arte é uma sociedade triste, violenta, de ódio, né? A arte existe porque a vida não basta, já diria o poeta, né? Então, valorizar a arte é muito importante, valorizar a cultura é muito importante. E fazendo um adendo na sua fala, essa cultura é desvalorizada pela extrema-direita porque eles não têm projeto de país. Claro. Eles querem vender o nosso país para outro país. Claro. E a cultura é soberania. É resistência. Um país que tem cultura como o nosso, que valoriza a sua cultura, como infelizmente a gente não tem valorizado como deveria, né? Mas a nossa cultura, mesmo assim, mesmo não tão valorizada, já é um expoente mundial, né? Um país que valoriza a sua cultura é um país soberano. É um país que vai caminhar com as suas próprias pernas, que vai pensar o seu próprio futuro, né? Então, eu acho que cultura é primordial para nós, né? Pra nós Daniel, dois. quem viaja sabe disso. Eu já viajei muito a trabalho, já viajei também... qualquer lugar do mundo que você chega, você fala de Brasil, alguém vai lembrar de um ritmo, alguém vai lembrar de um cantor, alguém vai lembrar de um filme ou de um artista. Né? Lembram muito do futebol também, é verdade? Sempre falam, Kaká, Ronaldo, Pelé e tal. Mas a nossa arte, ela é reconhecida no mundo. E isso, como você disse, é uma afirmação da nossa identidade, né? Como povo. Isso também reafirma a nossa independência, né? Sei lá, pergunta para alguém aí qual é a grande tradição artística da Costa Rica, com todo respeito à Costa Rica. Até tem uma tradição cultural muito rica, mas é um país pequeno, um país pouco relevante no cenário mundial. Né? Não exporta, cultura, não faz chegar. Né? É isso. E aí, bom, falando de outro tema agora, eu queria falar sobre o seu instituto, né? O Instituto Futuro. Boa. Não é isso? Aí vão colocar na tela aí a imagem com o site, o QR Code e tudo mais. Enquanto eles colocam, eu vou falar aqui, fazer a pergunta. Como professor da escola pública, né, que eu sou, e convivo com os jovens que estão cheios de esperança e tudo mais, né, e tem um potencial incrível, né? Como que o Instituto Futuro trabalha para colocar essa juventude da periferia nas decisões centrais políticas do nosso país? Boa.
O Instituto Futuro está aqui a nossa logo, está aqui o nosso QR Code, né? Para quem quiser acessar, o site é ofuturo.org. É o site mais fácil que você vai acessar aí, ofuturo.org. E lá tem alguns projetos que a gente toca, né? O Instituto Futuro ele tem alguns desafios que se coloca, né? Primeiro, fortalecer a democracia. Nós estamos vivendo um contexto que é um contexto de ataque à democracia, de ataque aos espaços de participação social. Então, para a gente fortalecer a democracia é um pressuposto. O segundo, trabalhar muito fortemente a inclusão da sociedade nas decisões, sobretudo em torno dos temas socioambientais, né? Porque a gente tem aí uma crise climática que é uma ameaça existencial para a humanidade, e que as decisões em torno dessa crise não podem estar restritas só ao ministro do Meio Ambiente, ao dono do banco, ao dono da empresa de mineração. Ou seja, a sociedade precisa debater. Eu quero saber, aqui em Jandira, né, quais são os direitos do povo de Jandira, ou ali em Itapevi, ou ali em Cotia, quais são os direitos do povo que não podem ser sacrificados em hipótese nenhuma em nome da transição ecológica. E, sim, ao mesmo tempo, quais são as mudanças que a gente tem que fazer independente de qualquer coisa, porque sem essas mudanças a gente não vai salvar vidas. Isso seria bom que a gente consultasse as pessoas, né? Que sim, não fosse só 3 ou 4 numa sala fechada, né? Uhum. É o tipo de decisão que envolve todo mundo. Então, o Instituto Futuro defende políticas para poder envolver a sociedade, os jovens, nessas decisões. Por exemplo, a gente ajudou a formular o projeto de lei que cria o Plano Nacional de Promoção, a Criação e o Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Então, toda cidade, toda não, mas muitas cidades, aqui em São Paulo, 78% dos municípios têm conselhos municipais de meio ambiente. Só que numa cidade, o conselho é meramente consultivo. No outro, o conselho está tomado pelas empresas de construção civil. No outro, o conselho é um pouco mais forte, ele consegue até impor vetos, né, no caso de alguma obra que possa causar prejuízo ambiental. Então, a gente propôs uma lei, primeiro para fortalecer as atribuições dos conselhos, para eles deixarem de ser decorativos onde eles são, e segundo, para criar os conselhos onde não tem. E por quê? Porque a gente precisa ouvir a sociedade. Não é possível que só os vereadores de São Paulo decidam, lá na capital, quantos andares pode construir de prédio. Isso vai colapsar. Eu moro num bairro que agora tem 2 estações de metrô, não tinha nenhuma. Agora tem 2. Isso, cara, causou uma explosão de construção de prédio para especulação imobiliária, porque a área se valorizou. E o bairro vai colapsar. Todas as casinhas que existiam, as famílias que moravam ali, o sujeito que chegava do trabalho com o seu carro, estacionava na garagem, na sua casinha, não existe mais isso, agora é só prédio. Onde tinha uma casa que moravam 6, 8 pessoas, agora tem um prédio onde moram 200. Onde tinha 2 carros, agora tem 40 carros. O bairro vai colapsar. E quem decidiu isso? Não foram as pessoas que moram lá. Quem decidiu isso foi a Câmara de Vereadores, pressionada pelo sindicato das construtoras. Então, não dá para ser assim. Então, o que a gente quer, o Instituto Futuro, é que as pessoas sejam consultadas, que as pessoas possam ser ouvidas no processo de tomada de decisão. E, por fim, outro desafio que a gente se coloca é renovar as ideias progressistas. Aí tem tudo a ver com o nosso livrinho aqui, né? Que é ajudar os partidos, os movimentos sociais a se atualizarem, a renovarem o seu discurso, né? Não dá para a gente encarar certos problemas do jeito que a gente encarava anos atrás, porque esses problemas mudaram, se tornaram mais complexos, mais difíceis de entender. Então, o nosso propósito é um propósito formativo, ajudar as esquerdas a compreenderem os desafios do tempo que a gente está vivendo. É um desafio de inclusão social, ou seja, fazer com que os jovens, a sociedade, tenham espaço para poder falar o que querem, o que desejam para o seu futuro, e uma agenda de fortalecimento da democracia a partir também de denúncias, né? Por exemplo, do Instituto Futuro, a ação que está questionando o uso das redes públicas do governador Tarcísio para defender a Sabesp. O cara faz propaganda da Sabesp o dia inteiro no Instagram. Então, quem que entrou com a ação para questionar o uso da condição de governador para promover a Sabesp, que hoje é uma empresa privada? Foi o Instituto Futuro. Então, porque não é democrático que um governador use, né, do seu cargo para fazer propaganda de uma empresa privada. Então, a gente faz isso, a gente faz litigância, a gente faz formação e a gente busca aprimorar aí as estratégias para fortalecer as ideias progressistas na sociedade. Maravilha. E aí, pegando outra vez o gancho, né, falando da questão ambiental, né, falando aqui um pouco de Jandira, né, o trabalhador de Jandira e da região, também Itapevi, né, sofre diariamente com o transporte público, viu? Precário e poluente, né? Um transporte público terrível, né? Muda o horário toda hora. O pessoal vem reclamar para mim que agora não tem mais, quando você pega um e pega o outro, transferência? Não. Integração? Integração. Acabou a integração município com município.
Eles acabaram assim, de dia para noite, sabe? E tem muita gente que precisa sair de um bairro de Jandira, lá do Mirante, precisa descer para o centro para ir trabalhar no Sagrado, por exemplo. E não consegue, por quê? Porque acabaram com essa integração que tinha até o ano passado, né? Não aumentaram a passagem, mas acabaram com a integração. E aí a gente defende o quê aqui? A tarifa zero. Né? Em Jandira, em Itapevi, a gente tem condição de ter a tarifa zero, né? E ela é financeiramente viável, até porque o governo federal tem um projeto para tarifa zero, né? E aí a nossa região ela pode ser uma ferramenta para combater o quê? Para combater a poluição e a crise climática, né? Utilizando da tarifa zero, que já é uma solução, Claro. né, para a nossa região aí. O que você pensa da tarifa zero? Daniel, eu boto muita fé nas soluções locais, porque a partir de soluções locais que possam ser bem-sucedidas, a gente depois vai ver a escala dessa solução para uma região maior, para uma cidade maior, para o estado e até para o Brasil, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e acompanhei muitas experiências que foram feitas lá em Porto Alegre. Porto Alegre, durante 16 anos, foi governada pela esquerda e foi um laboratório de iniciativas como o orçamento participativo, como os conselhos populares participativos, como uma série de instrumentos que foram criados para que a sociedade pudesse participar e decidir. Eu mesmo trabalhei na prefeitura, trabalhei na Secretaria de Cultura, onde eu trabalhava num programa chamado Descentralização da Cultura. O que eu fazia? Ao invés da prefeitura fazer o que sempre fazia, que era colocar um palco no centro da cidade e obrigar a periferia a se deslocar até o centro para ver um show, isso era o que a prefeitura, antes do PT da esquerda, oferecia, essa nova gestão da cultura pensou o seguinte: não, vamos valorizar as produções culturais locais. E aí, o que fazia? Eu era um agente comunitário da prefeitura que ia até o bairro para ouvir o bairro. A gente fazia assembleias populares nos bairros e recolhia dos bairros qual era a vocação daquele bairro. Não, aqui a gente gosta de literatura, então fazia oficina de literatura para contar a história do bairro, não sei o quê. Não, aqui a gente gosta de artes cênicas, então botava oficina de teatro. Não, aqui a gente gosta de ter uma tradição de produção musical, porque tem aqui o samba, ou porque aqui tem uma cultura negra, afro muito forte, então música. E a gente colocava no bairro. Veja só que legal isso, cara. Isso poderia ser uma experiência não só para uma cidade, poderia ser para um estado. Então, eu sou muito simpático às soluções locais que podem ganhar escala. Uma solução como essa, em Jandira, em Itapevi, em Cotia, aqui na região, da gente ter um transporte público gratuito, que já existe em mais de 150 cidades no Brasil, mostra que é possível financiar o sistema. Ah, mas tem cidades que são muito grandes, vai ser mais difícil financiar o sistema. Cidades maiores têm orçamentos maiores. Não estamos falando de fazer em cidades que estão aí sufocadas financeiramente, mas tem muita cidade que consegue. Assim como a gente fazia até pouco tempo, recolhimento do lixo sem taxa do lixo, aí depois inventaram a taxa do lixo. Fazia recolhimento de lixo sem taxa do lixo. Né? Fazia manutenção de via sem taxa de manutenção de via, porque o contribuinte já paga o seu imposto municipal. Né? E as cidades de São Paulo, Daniel, incluindo Jandira, são cidades bem financiadas, são cidades ricas. Todas as cidades aqui do entorno da capital têm, de alguma forma, indústria instalada, tem boa arrecadação de ISS, de ICMS, perdão. São municípios que têm capacidade de arrecadar bem. Né? Então, eu acho que é uma solução que a gente deveria levar mais fortemente para o debate público. Né? A tarifa zero ela pode ser, sim, um instrumento de melhorar a mobilidade urbana, porque menos carro na rua significa um trânsito mais fluido, né? Mais transporte público de qualidade, e reduzir as emissões de gás de efeito estufa, né, que são um problema. No caso do Brasil, é verdade, a maior parte das emissões não vem do transporte urbano, mas, de alguma forma, ajuda. No caso de São Paulo, sim. As emissões da cidade de São Paulo, só para dar o exemplo da cidade, da capital, 70% das emissões vêm do transporte público, do transporte em geral, não só do transporte público. Né? Os outros 30% vêm de uma série de outros fatores, mas o principal é transporte. Se a gente consegue ter mais gente andando de ônibus, de metrô, etc., mas para isso não pode pesar no bolso do trabalhador, né, do jeito que está pesando hoje em dia. Sim. E além de sofrer com transporte local, a gente está sofrendo com transporte regional, que é o trem, né? O trem, depois que foi privatizado para via imobilidade, como a gente chama aqui, está totalmente imóvel mesmo. Se já não era tão bom quando estava antes na CPTM, mas pelo menos cumpria o horário, não descarrilhava, não pegava fogo, não dava choque, tá terrível. Não descia na via, né? Agora tá desse jeito, cara. Todo dia tem um problema nessa região dos trens aqui, né? De Jandira e Itapevi, que é a linha que vai para Barra Funda ali, Júlio Prestes, né? A Júlio Prestes vai fechar, depois vai só até Barra Funda. E é uma linha que está sucateada. Essa é a palavra, sucateada. A minha irmã pega esse trem todo dia para ir trabalhar na Zona Sul,
Nossa, e todo dia ela manda vídeo para mim. Fala assim, aqui, Daniel, ó, tá lotado hoje aqui, não passa o trem, 20 minutos, né? Então a gente tá com uma situação precária nesse transporte O também. Peroba, que tá aqui, ninguém tá vendo aqui, mas que é da nossa equipe, que tá filmando aqui também, e ele mora aqui na Zona Oeste de São Paulo, tá balançando a cabeça aqui, dizendo, realmente tá ruim demais. Tá né? terrível, cara. É, terrível. Cara, mas é mais um exemplo daquilo que a gente estava falando, né? Privatização, né? É mais um exemplo do que acontece com as privatizações, né? Privatizou a energia elétrica, veio a Enel, é um caos. Está no contrato da Enel, que a Enel tinha que colocar todos os fios que caem a cada ventania na cidade de São Paulo, a cada chuva forte que deixa metade da cidade sem energia elétrica, colocar esses fios debaixo da terra. Está no contrato da privatização. A Enel nunca fez, ninguém fiscaliza. Essas agências que existem em São Paulo, é tudo agência para inglês ver, entendeu? É um absurdo. Aí privatiza a Sabesp. Falta água, a conta explode, aumenta a conta, a água começa a vir suja, barrenta, quando vem, né? Crimes ambientais explodindo, você reclama na central, ninguém te atende. E a privatização do transporte, cara, porque, veja, o estado de São Paulo tem metrô e trens urbanos há décadas, é um modelo. Você anda no metrô de Londres, metrô sujo, velho. O metrô de Paris fede, Daniel. O metrô de Nova York é um horror. Nós temos um metrô limpo e moderno. E você vai e entrega isso para a iniciativa privada ganhar dinheiro fácil. Porque para ganhar dinheiro, precisa reduzir os custos com manutenção. É o que acontece com a falta de água, é o que acontece com a energia elétrica, com a falta de energia elétrica, reduz os investimentos em manutenção para aumentar a margem de lucro dos acionistas, dos donos da empresa. A mobilidade quer isso. Se o trabalhador vai ficar 2 horas parado, vai ter que caminhar no trilho do trem para chegar na próxima estação, não está nem aí. E veja São Paulo, que era um símbolo de eficiência nos serviços públicos, né? A gente olhava as imagens dos trens quebrados no Rio de Janeiro e dizia assim, puxa vida, ainda bem que a gente está em São Paulo, né? Isso não acontece. A gente via a SEDAI, que é a Companhia de Água do Rio de Janeiro, entregando água suja, com cheiro, água que fedia, e falava, puxa, ainda bem que a gente tem essa Sabesp. Tudo isso está se instalando aqui. Milícia, já tem milícia em São Paulo. Guarda Civil Metropolitana de São Paulo encontraram um esquema de milícia lá, o Ministério Público desmontou um esquema de milícia, crime organizado nas empresas de transporte, água chegando suja na torneira, energia elétrica faltando toda semana e transporte caótico. O São Paulo está virando o Rio de Janeiro, não por acaso tem um carioca como governador, né? Isso explica muito, né? E o incrível que eu acho que a Via Mobilidade tinha que explicar para nós é o seguinte, o metrô fica com 80 centavos da tarifa, né? Só para custear manutenção, pagamento de folha e tudo mais. E a Via Mobilidade, olha só, quanto que ela fica na linha 7 e linha 8? R$ 4,80. É muito dinheiro fácil. É muito dinheiro e a população que circula aqui é muito grande. Não tem justificativo, porque eles falam que eles não têm dinheiro, Juliano. Eles falam que está dando prejuízo. Como que está dando prejuízo? Se o metrô consegue dar conta com 80 centavos, eles com 4,80 não conseguem. Não precisa dar alguma explicação, Não fizeram a conta, não? Quando saiu o edital que dizia quanto era o custo da passagem, qual era o custo da manutenção, quais eram as obrigações, eles não leram? Não fizeram um plano de negócios? É uma empresa que começou ontem? Peraí, né, bicho? Cair nesse papo de que está tendo prejuízo, de que não está dando certo, é papo furado. Não só está dando lucro, como eles estão faltando com as obrigações deles. Faltando com as obrigações, é isso. Então, acho que para ir encaminhando aí para o encerramento, né? Eu vou fazer que nem o Abujarana, que o meu sonho era fazer isso, cara. Muito legal apresentar. A pergunta, sabe? As perguntas rápidas. Ping-pong. Ping-pong. Adoro ping-pong. É isso. Adoro. Essa é a jogada agora. Quem é Juliano Medeiros por ele mesmo? Um bom militante socialista que quer deixar sua pequena contribuição para mudar o Brasil. Que legal. O que te move mais hoje? A esperança ou a indignação? A esperança ou indignação? Boa pergunta. Eu acho que 60% indignação, 40% esperança. Hoje eu estou mais indignado do que esperançoso e acho que nesse momento é bom, porque é a hora da gente mostrar uma alternativa para o Brasil e para o mundo. São duas coisas que movem a gente, né? Com certeza. O que é o poder para quem passou a vida estudando e disputando internamente ele? O que é o poder? O poder é a capacidade de sobrepor a vontade de alguns sobre a vontade de todos ou da maioria. E é por isso que a gente precisa ressignificar o poder. O poder tem que passar a ser a vontade da maioria pura e simples. E se a educação liberta, por que a escola pública ainda é tratada como depósito de aluno? Exatamente para que ela não realize o seu potencial emancipatório, né? Exatamente para que ela
como disse Darcy Ribeiro, a crise da educação é um projeto, né? Não é uma crise. Então, para que ela siga sendo um projeto bem-sucedido das elites, inviabilizando a capacidade do nosso povo de refletir sobre o seu próprio destino, ela precisa continuar sendo desmontada. Por isso que defender a educação é revolucionário. Defender a educação é defender a capacidade do povo de ter sua própria autonomia. E aí eu quero uma pergunta que é muito interessante do Abujamra, que o que é a vida? O que é a vida? Tem duas respostas para essa pergunta. Uma do próprio André Abujamra, o filho do velho Abujamra, que dizia que a vida é uma batalha perdida, porque no fim das contas você vai acabar, como todo mundo, como toda matéria, perecendo, morrendo. Mas essa é uma resposta excessivamente realista para o tema. Eu acho que a vida é uma travessia entre dois nadas. Portanto, que a gente aproveite essa travessia para fazer o melhor possível para a gente e para o mundo, que a travessia seja prazerosa. É isso. E aí um recado direto pro jovem que está assistindo a gente, né? Que quer ter um futuro na nossa região, que está desacreditado da política, né? Um recado para esse jovem que está desacreditado, mas que ainda tem aquele pontinho de esperança de que as coisas vão melhorar. Acho que a nossa conversa aqui, Daniel, de dois amigos, de dois companheiros, mostra duas pessoas que estão querendo mudar a realidade. Então, o que eu diria para esse jovem é que ele conheça as lideranças da região, dê um voto de confiança nas pessoas que estão deixando parte do seu tempo, da sua vida, do seu bem-estar, para fazer algo pela cidade, fazer algo pela região, né? É óbvio que tem muita gente que usa a política como meio de ascensão social, usa a política para se dar bem, usa a política para roubar dinheiro público, mas tem muita gente gastando o seu tempo para ver a cidade funcionando, para ver o Estado funcionando, para ver o país funcionando. Eu sei que você é uma dessas pessoas, então, se eu puder deixar um recado, é que as pessoas acompanhem a trajetória de pessoas como você, que elas vão estar dando uma grande contribuição para a mudança que a gente quer ver no mundo. Poxa vida, você também, grande camarada aí, Obrigado, meu irmão. Tamo junto aí. Então, para encerrar, né, quero agradecer a presença do Juliano aqui no Fala Jandirense, né? Agradecer novamente o Dr. Paulo Oliveira, que cedeu o espaço para a gente, toda a equipe dele também, que está aqui nos tratando super bem, né? E gostaria de encerrar com uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Que você desse uma mensagem para os telespectadores que estão aí assistindo, todos eles. Gente, em outubro a gente tem aí uma grande missão, que é votar com consciência, votar com a mão no coração, e votar pensando no futuro. Nós vamos renovar nossa Câmara dos Deputados, vamos renovar nossa Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, vamos votar para presidente, para governador, para o Senado, que a gente vote não só pensando nas saídas fáceis que estão nos oferecendo, mas pensando no futuro, pensando nas futuras gerações e pensando no bem-estar de todas e de todos. Vamos que vamos. Isso. Obrigado pela audiência de todos aí, pela confiança, né? Usamos hoje o espaço do Fala Jandirense para provar que a periferia não precisa de truculência ou de políticos de internet que fica aí passeando e querendo usar da politicagem para poder oprimir o nosso povo, né? A gente precisa de políticas sérias, né? A política não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil de se fazer. E é uma coisa importante e necessária, né? E a gente precisa disso. E que a nossa gente precisa é de educação, transporte de qualidade, saúde, fomento cultural de verdade, né? Então fiquem atentos aí às redes sociais. O meu Instagram é prof.daniel_abranches e o do Juliano é @julianopsol, né? E aí, esse foi o Fala Jandirense. Um abraço a toda a juventude, a toda a galera que me acompanhou aqui, que acompanhou a nossa fala aqui com o Juliano. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.